E a partir de agora, aqui em nosso programa, temos um bate-papo sensacional. Em algum momento, você já se pegou naquela situação de ir falar algo e dar aquela amnésia? Finalmente, o Elga e você aborda esse assunto, que é o esquecimento e a perda de memória em uma faixa etária específica. E para isso, estamos recebendo o Dr. Felipe Guardini, novamente aqui em nosso programa. Quero te agradecer muito, doutor. Estávamos com saudade. Obrigado, Elga. Obrigado a todos. Um prazer estar com vocês aqui e poder esclarecer alguns temas bem importantes para a população. Sim. Sempre que o doutor vem aqui em nosso programa, a gente aprende muito, a gente tranquiliza o pessoal que está em casa e dá informação de qualidade, né, doutor? Hoje, acredito que o mundo está carente disso, de fontes seguras. Sim, com certeza, Elga. Com certeza. Doutor, eu gosto muito da sua participação, vamos iniciar assim. E eu acredito que, nos últimos anos, essa questão do esquecimento, perda de memória em jovens, vem aumentando e gerando aí essa preocupação, né? Muitos acreditam, nossa, estou tendo um quadro de demência precoce ou um Alzheimer, que é algo muito raro de se acontecer, apesar de que existir alguns casos assim, muito específico, né? Mas quais são as razões desse aumento, desse esquecimento, dessa perda de memória que vem ocorrendo em jovens? Elga, é um tema recorrente em consultório, né? Porque eles acabam procurando, né? Nós, os neurologistas, os neurocirurgiões, né? Psiquiatras, justamente porque a performance que era de uma maneira, ela se torna de outra nos pacientes jovens, né? Ali, principalmente quando atravessam os 30 anos, né? Sim. Mas isso não significa necessariamente que é uma doença. Tem muita coisa envolvida, né? E a gente tem que sempre orientar da melhor maneira o paciente, porque aquilo que a gente estava conversando antes. O que a gente espera normalmente quando a gente vai no médico é de uma pílula milagrosa, é de uma resposta rápida, né? E o médico utiliza a medicina para ajudar o paciente, né? Mas o médico não faz milagre, não opera milagre, né? Então, as demandas que acontecem hoje no dia a dia, que a população tem que entender, é se esse esquecimento ele está trazendo prejuízo no cotidiano ou não, né? Por exemplo, no idoso, isso a gente observa bastante. Quando todo mundo esquece alguma coisa, isso é da natureza humana. Agora, é normal ocorrer assim... Normal. Entendi. Né? É só a frequência? Talvez, a frequência, Entendi. né? E o impacto que isso traz. Como é que a gente classifica se é um esquecimento normal ou um esquecimento patológico, de doença? Doutor, entendi. Como é que a gente diferencia isso? Essa é uma pergunta interessantíssima que a gente debatia muito na academia, né? Como que a gente diferencia isso? Porque um esquecimento assim de um nome, por exemplo, seria algo normal. Esquecer a chave, esquecer o nome, né? Porque às vezes você vai falar, nossa, você vai falar o nome da pessoa e fica lá, meu Deus, passa vergonha e não lembra. A resposta disso aí é justamente aquilo que a gente conversou. Se isso traz um prejuízo claro de cotidiano. Por exemplo, ele esquecia a chave. Aí o vozinho começou a esquecer a chave no freezer. Olha Opa. só, chave no freezer? Né? Entendi. Esqueci a chave na gaveta, caiu no chão, caiu embaixo da cama. Isso aí, né? Todos estamos, né, sujeitos a isso. Agora, começou a esquecer em locais distintos, aumentou a frequência de esquecimento por toda hora. Agora ele saiu e esqueceu de novo. Aumentou a frequência, aquilo que você falou. Não sabe mais se abotoar. Olha só, então, começa assim, a se perder. Habilidades normais. Habilidades assim, motoras, porque a cognição não é apenas memória, é praxia, são funções outras. Entre coordenação, em planejamento, né? Em atuações, né? Veja, você para dar o start daqui, você montou um script na sua cabeça, né? Coordenou o seu tom de voz, a entoação, a gesticulação corporal e trouxe, né, o início da nossa conversa. Isso. As pessoas que têm uma demência, elas costumam ter dificuldade nisso. No conjunto, não é só memória, entende? Doutor. Cognição não é apenas memória. Memória é comum a gente observar primeiro porque é o que mais atrapalha no dia a dia. Entendi. Tá? Assim, no idoso a gente observa bem isso, tá?
Mas a pergunta que você me fez é justamente a questão do jovem. O jovem, a gente observa o quê? Que o passar dos anos trouxe uma juventude diferente, diferenciada. Não melhor, não pior, mas diferente, né? E eu digo isso por quê? Porque a gente tem facilidades hoje, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de informação. A informação ela está mais fácil, mas ela traz outras dificuldades. Então a gente tem muita tela, a gente tem aquilo que a gente sempre observa, né? O excesso de informação, o desequilíbrio, né? Andar no caminho do meio é que traz o equilíbrio. Os extremos, eles são perigosos. Então, a juventude atual, ela anda em extremos, né? Então, ela não precisa ir à biblioteca, a informação está rápida, mas ele não consegue interpretar a informação. Então, antigamente era assim, eu tenho uma pergunta, a pergunta ao longo dos dias ela vai se moldando, ela vai se modificando, até que ele chega na biblioteca ele consegue encontrar aquele livro, que era da nossa época. Daqui a pouco ele pega o livro, até ele encontrar a resposta, ele modificou a pergunta, ele percorreu, e é o que eu falo para os meus alunos, o que fixa a memória, no final das contas, o que mais fixa a memória é emoção. Olha só. Então ele teve uma emoção da dúvida, de chegar na biblioteca, de sentir cheiros, de tato, de percorrer, de se frustrar e de encontrar. Hoje em dia é o quê? Hoje isso não acontece. É o que eu falo para a turma, né? O mais importante não é a resposta, é a pergunta. E os nossos alunos, eles têm perguntas, não é errado perguntar, mas a gente tem que colocar um pensamento, uma reflexão para fazer ela, senão ela fica rasa. E quando ela fica rasa, você vai no ChatGPT e coloca uma pergunta rasa. E o próprio ChatGPT, ele te dá uma resposta rasa. Eu já testei várias vezes, o Gemini, o Chat, isso é interessante. Sério? Quando a gente consegue encontrar uma resposta bem feita, você tem uma pergunta bem feita, você tem uma resposta diferenciada. Olha só que Mas a pergunta, ela leva tempo. Ela está no mundo da imaginação. Ou seja, aquilo que a gente conversou. A coisa é muito rápida, vem rápida e vai rápida. O aluno não tem tempo de fixar a memória, né? Então, uma das razões é essa, é excesso de tela, excessos de facilidades, criam dificuldades depois. Diríamos assim também que os jovens hoje, essa geração, eles sofrem de falta de foco, doutor? Muita coisa? É muita eles coisa, não né? focam em nada? Acaba se perdendo na quantidade de informação. Veja só, se você vai num buffet comer livre, aí você coloca salmão, churrasco, sushi, no final das contas você terminou de almoçar, pagou caro e sentiu que não foi muito bom. Entendi. Foi uma boa experiência. Agora, é que nem hotel, né? Quando você está em hotel. Aí lá pelo sexto dia você está cansado, você fala, eu já vou só na carne, no arroz e no feijão. E você tem uma boa experiência. Entendi. Então, assim, não que a mistura ela não seja interessante, mas a gente tem que entender como misturar, como fazer a temperança disso. Doutor, essa questão aí dos excessos, eu entendi muito bem, falta de foco, são um dos fatores, né? Hoje Sim. eu vejo também que os jovens, eles vêm sofrendo também lógico que não é a especialidade do senhor, seria um lado mais de um psiquiatra, mas as doenças mentais também vêm contribuindo com isso, né? A ansiedade, que é um problema assim muito recorrente em jovens, a própria depressão. A OMS, ela classifica a saúde não apenas como falta de doença, mas um bem-estar físico, mental e psíquico, né? No conjunto. Então, o que leva a um jovem ou uma pessoa começar a ter transtorno generalizado de ansiedade, daqui a pouco ir para depressão menor, depressão maior, né? Tentativas de suicídio, que são caminhos dentro da psiquiatria, que é uma especialidade linda. Começa lá de trás, né? Não vem de uma vez, né? E a ansiedade é uma das grandes, não é a causa, mas é que nem um celular novo. Se você comprar um iPhone maravilhoso, um iPhone 15, rápido, apertou, ele abre a câmera, ele tira a foto, ele é rápido. Mas se de um dia para o outro você encher a memória dele, ele fica lento, mesmo sendo novo. Esse é um bom exemplo. Gigas, né? Sim. Esse é um bom exemplo sobre a ansiedade.
Tá? Entendi. Então, a gente tem que ter parcimônia e cuidado no que chega para a gente de informação, como a gente trata a informação, como a gente lida com a informação, né? Para os jovens que estão assistindo, é isso, né? É a tela à noite, aí não consegue dormir direito, aquilo começa a tornar-se um ciclo. Olha o que o Toda doutor noite, falou, dormir, né, doutor? dormir, toda noite começa a dormir, eu dormia às 10, começa às 11, aí todo dia meia-noite, meia-noite e meia. Aí o que acontece? Acorda cedo, acorda 6 da manhã, 6h30, já começa, o que o sono faz? Ele recicla os arquivos do celular da nossa mente. Se a gente não dorme de maneira adequada, a gente está acumulando arquivo. Então, no outro dia você fala, pô, a cabeça está cheia, não estou pensando direito, não estou legal. E aí, veja, a gente tem as situações, os pontos de estrangulamento no nosso dia a dia. Briga com uma pessoa, desentende-se com a outra, a gente se frustra, a gente precisa de espaço na memória RAM para lidar com isso, para digerir, para entender que passou, para entender que a gente se frustrou e que a gente vai conseguir, ou que a gente vai tentar de novo. Quando a gente está com a cabeça muito cheia de muito problema, a gente começa a criar um efeito dominó, que ele bate e ele continua, até finalizar-se, numa ansiedade, numa depressão, né? Então, assim, se você é jovem, está tendo dificuldade para dormir, se sente para baixo, sente que você tem um valor menor, que as pessoas conseguem e você não consegue, se sente vazio, uma sensação de bola, de aperto aqui no peito, que vai para a garganta, coração acelerando, mão suando frio, não consegue dormir, que a gente já conversou, é um reflexo muito importante disso tudo. Pensamentos de menos valia, o mundo não é tão colorido, as coisas que lhe atraíam não estão lhe atraindo mais como eram, né? Isso são todos características de que você precisa procurar um especialista para que ele guie o seu tratamento. Um sinal de alerta muito grave. Um sinal de alerta, né? Obviamente que essa pessoa ela vai ter uma memória ruim, né? Sim. Mas é importante a gente colocar assim, tem tido muito em voga a questão de vitaminas, né? Com uma panaceia, com uma coisa que... moda. Uma moda, né? Chip de beleza, etc e tal. Muito cuidado. São raros os casos nos quais nós precisamos suplementar vitaminas para pacientes saudáveis. Isso é uma exceção da exceção da exceção. Mas todo mundo tem uma vitaminazinha. Ah, tá com problema de memória, já vou tomar uma aqui, um suplemento aqui. Isso aí, todo mundo tem uma indicação. Né? Como que a gente vai falar? Né? Uma vitamina C, né? Uma coisinha assim, de eventual sim. A grande questão é que a gente vê cada vez mais colegas prescrevendo vitaminas em altas doses, colocando hormônios nos pacientes com poucos critérios. Então, hoje a palavra é suplementação, né, suplementação, doutor? é o que eu falo. Quer suplementar? É um prato de arroz, feijão, carne, salada. Só. C'est fini. Atividade, aí, É o tradicional mesmo, é a alimentação mesmo. Alimentação. Tá disponível A vitamina ali. está disponível. Sim. Em sucos, etc e tal. Sempre que a gente injeta na veia, a gente ultrapassa um sistema de segurança nosso, que é a absorção. Não que ele resolva tudo. Se você exagerar pela boca em algumas vitaminas, intoxica do mesmo jeito. Tanto que as pessoas se matam pela boca. Sim. Mas tem gente que faz injetável, situações em altas doses ou implantável, a gente está ultrapassando barreiras. Fala, pô, mas por que você precisa de hormônio masculino, de testosterona, estradiol, né? Num paciente jovem, né? Passou num endócrino, fez uma avaliação com um profissional sério, qualificado para fazer isso, porque é o que eu falo para meus pacientes, a gente trata muito dor de cabeça. Os pilares são muito parecidos para quase tudo na medicina. Faz atividade física? Ah, não faço. Né? Está obeso, está hipertenso, está diabético, não consegue dormir e está com dor de cabeça, mas não faz atividade física. Né? Não passou no nutricionista de maneira adequada. Se alimenta mal. Né? Não está fazendo terapia. Tem que fazer terapia, não tem jeito. Né? A psiquiatria ela é maravilhosa, ela vai passar o remédio, etc. e tal. A terapia é que vai curar a mente. Né? Então, esse cuidado tem que ter tido para a gente não vender mentira. Porque o médico não pode vender mentira, nunca. Né? A gente tem que ser sempre realista de maneira elegante com o paciente. Né? Falando, olha, você tem que... Quer fazer atividade física? Ah, doutor... E esses dias eu até conversei com um paciente sobre isso. Veja,
é cultural, né? No Canadá, Estados Unidos, as famílias se reúnem para um jogo de beisebol, né? Para um evento esportivo do filho, da família. Aqui a gente se reúne pro churrasco. Sim, claro. Para comida. Qualquer reuniãozinha já tem que queimar uma carne. Não que seja um problema comer, mas culturalmente a nossa felicidade ela está muito ligada à alimentação. Né? Então a gente tem um número grande de obesos, de pessoas sedentárias e principalmente, Helga, do jovem que, como eu me enquadro nisso, que não sabe qual que é a sua aptidão esportiva. Porque quando pequeno não teve essa oportunidade ou ela era muito frustra, né? Ah, faz futebol porque você é menino e só. É a única opção, né? Né? A mulher, faz balé. É isso aí, e era acabou. o básico ali. Mas não, né? Tem atividade física na escola, mas não é uma coisa assim que, por exemplo, lá para fora você ganha bolsa para estudar. Então, as pessoas crescem com isso, né? Falou, pô, eu preciso ser o melhor na atividade física. Na minha comunidade existe, né? Uma excelência nisso. Aqui no Brasil não tem. Excepcionalmente, alguns vão para a área e mais raramente alguns dão carreira para isso aí, porque é dificílimo. Né? Então, a atividade física ela entra no pilar da questão cognitiva, um dos maiores pilares da questão cognitiva. O meu Covid me trouxe problemas e a gente, do ponto de vista médico, a gente também não sabe como lidar de maneira adequada com isso. Mas a atividade física, a gente entende e observa que quanto mais frequente e de melhor qualidade, ela aumenta a memória. Diminuiu a atividade física, a memória diminui. Aumentou a atividade física, a memória aumenta. É um treino mesmo, doutor? Treino. Então, no caso, estudar também melhora? Estudar também. Estímulo cognitivo. Estímulo cognitivo, então. Eu estou ruim de memória. Bom, já entendemos que o paciente não tem ansiedade ou que está tratando para ansiedade, iniciar atividade física. E eu sempre falo para os pacientes, acho que vocês têm que se permitir no primeiro mês fazer atividades diferentes, para saber que você gosta. Descoberta mesmo. Porque veja, as mulheres são um bom exemplo disso, né? Uma boa parte das mulheres, mais do que os homens, elas fazem academia, né? Elas fazem a bicicleta, elas têm mais isso do que o homem, né? E no dia anterior elas já estão o quê? Preocupadas quando vai ser o próximo horário delas. Sim. A gente não vê isso no homem. Por quê? Elas descobriram uma coisa que dá dopamina, que dá vontade. Olha só. Né? O homem, é o que a gente fala, o sedentário, 50 anos, já de barriga, né? Não teve essa oportunidade de se descobrir, né? A mulher, por um estímulo ou outro, ela vai mais do que o homem descobrir, né? Então, eu, por exemplo, eu jogo tênis, mas depois de muito tempo que eu fui entender que eu gostava disso. Então, para os pacientes, a orientação é essa. Tentem descobrir um esporte, uma atividade física que lhe traga prazer. E eu sempre falo para eles que tenha paciência, porque no primeiro mês é sempre difícil e ninguém costuma querer voltar. Mas tem que insistir. O hábito, né? Quando você consegue criar esse hábito, Isso. daí você não consegue Parar. largar. Ok, ótimo. Isso é um bom hábito, né? Sim. Manter atividade física recorrente. Obviamente, quem tem mais de 40 anos tem que passar pelo cardiologista para fazer a testagem. Quem tem mais de 40 anos é obrigação, né, doutor? Você não pode importante ser passar. omisso com isso. Principalmente quem tem hipertensão, diabetes, história familiar. É legal, antes de se expor a atividades físicas intensas, ter um check-up cardiológico. E vamos dar aquela paradinha bem rapidinho e a gente já volta. Estamos de volta com esse bate-papo fantástico com o doutor Felipe Guardini, neurocirurgião. Doutor, nós estamos falando de prevenção, então, para esse esquecimento. É uma prevenção. E tratamento. Prevenção e tratamento também. Porque, então, veja... O que já está apresentando o esquecimento e a amnésia vai melhorar com Vai melhorar. Olha só, que legal. Vai melhorar, a atividade física melhora. Mas é difícil e depende do paciente. Essa é a pior parte, Ele não sai do consultório com... uma pílula mágica. Foi o que o doutor falou, assim que começou o bate-papo. O problema que é a pessoa, ela quer uma solução mágica, ela quer tomar uma pílula e resolver o problema dela, não quer se esforçar. Atitude. Precisa. Esforço nem é a palavra, no final das uma contas, mudança de vida, do estilo de vida. A meritocracia, ela é uma lei universal. Cada um faz o seu. Por isso que na consulta eu sempre converso com os pacientes e eu oriento eles em algumas situações de que a consulta é mais educativa, mas a minha função é mais educar do que em si passar um remédio, né? Dar o diagnóstico, passar remédio. Mas ele precisa se sentir inspirado a mudar de hábito. Se ele não fizer, ele vai continuar
plantando a mesma coisa. Ninguém consegue colher diferente se plantar a mesma coisa. Ou seja, para ele chegar no consultório já não está bom. Sim. Ninguém quer ir em médico, ninguém quer ir no médico. De boa, né? Deveria, né? Ir antes de ter a doença, né, doutor? Mas as pessoas não só vão com a doença instalada ou com algo que está incomodando. Mas quando chegam, é porque já chegou num limite. Principalmente o homem, né? Que não vai mesmo, né? Né? A mulher até ela se cuida mais, é da característica, né? Feminina. Mas se chegou, ou seja, está plantando a mesma coisa. Se sair dali com as mesmas atitudes, como é que vai conseguir colher um resultado diferente? Doutor, eu percebo que, por tudo que o doutor vem nos passando em relação a esse esquecimento, a amnésia e essas informações, é que nós teremos um problema mais extenso ainda nos próximos anos, né? De hipertensão, de diabetes, de sedentarismo, né? E isso tudo corrobora para quê? Para AVC, que a gente já conversou outra situação, e infartos, as doenças que mais matam, mas também leva o paciente à diálise, que é uma coisa terrível, né? Imagina você ir 3 vezes por semana, ficar um tempão trocando sangue. Agora, quem não sabe, procura saber o que é diálise. Realmente, a pessoa muda. Muda, né? É ruim, né? Tem que mudar. Cegueira, perda visual. Olha né? só. Diabetes, gente, diabetes, né? Falta de atividade física. Né? Então, os hábitos nossos, eu até no início do ano conversei com meus familiares e falei para eles, turma, a gente não tem medicações eficientes para demência. Mas a única coisa que a gente sabe do ponto de vista estatístico é que a atividade física, né, regular, ela consegue prevenir demência. Que maravilha essa informação, né, doutor? Lógico que existe essa dificuldade da pessoa assumir essa responsabilidade, mas que é melhor remédio? Tá ali, só uma mudança de atitude, de você poder inserir uma atividade física na sua vida e você ter uma melhora? Para quem faz, por exemplo, potencialmente para você que faz, parece fácil, né? Mas a gente está falando de uma questão cultural que vai lá de trás, desde o berço. Tem pessoas que realmente nunca fizeram uma atividade física. De não fazer. E foi o que eu conversei na minha família sobre isso, que a gente conversa, né? Porque mesmo como médico, a gente começa a demência, a gente tem poucos recursos. A gente não tem muita coisa para fazer. Né? Se é Alzheimer, se é demência vascular, etc. e tal. Então, prevenir é o primeiro caminho. E a gente começa na juventude. Porque o neurônio, a gente consegue fazer uma reserva de neurônio que nem poupança. Se você era jovem, fez atividade física, controlou a pressão, não teve diabetes, os seus neurônios que são limitados, eles morrem menos. É só. Agora, se desde jovem não tem atividade física, obeso, abusa no sal, óleo, aquilo que a gente já sabe, eles vão morrendo mais rápido. A demência ela tem um fator que não é muito importante da questão genética. A gente já sabe disso. Muita gente acha que tem a ligação, principal, ambiental. Ambiental é isso. É como você cuida do seu corpo. Reflete na sua mente. Muito estresse, falta de sono, tabagismo, pressão alta, diabetes, vai morrendo. Mas a gente não percebe quando a gente é jovem. Porque a plasticidade cerebral ela é grande. Então, é um limite de curva. Ele precisa perder muito para começar a dar sintoma. Mas depois que começa a dar sintoma, desce rápido. Tipo, essa conta chega mais tarde. Chega lá nos 60. Olha só. E quando chega, realmente chega. Algo que... Não tem como a gente recuperar isso. Atualmente, a gente não recupera. Não existe nenhum tratamento, nada que reverta essa situação, doutor? Se de fato for uma demência, né, existem diagnósticos diferenciais, como hidrocefalia, algumas vitaminas, doenças venéreas, situações que a gente sempre tem que investigar no consultório para não dar um diagnóstico que não é, e que são reversíveis. Entendi. Agora, se chegou num diagnóstico, numa demência de Alzheimer, por exemplo, a gente consegue medicações que reduzem a progressão, mas não revertem. Nossa, ou seja, doutor, começa lá atrás. A poupança neuronal nossa começa agora, de bons hábitos. Eu não quero ficar gaga, começa lá atrás. Pô, já tenho 50, 55, 60 e não me cuidei. Se cuide. Nunca é tarde. Nunca é tarde, porque tem que começar agora. A queda, a gente morre a partir do momento que a gente nasce. É verdade. Todo dia é menos um. Todo dia é menos um. Então, é isso. Aí, esses dias eu estava conversando com uma amiga lá de Santa Catarina. Falou, que minha mãe teve Alzheimer com 85, mas ela fazia atividade, ela se cuidava. Eu falei, olha, provavelmente, se ela não tivesse se cuidado, feito Alzheimer, ela tinha tido isso com 75, com 70. Até antes, né, doutor? Até antes.
Verdade. Né? Então, é uma coisa que ela tem que ser praticada. Os bons hábitos, eles devem ser sempre a nossa prioridade. Olha só, que importante essa informação. O doutor falou em relação a não ser reversível isso, e o senhor tocou também no assunto do Covid. Nós tivemos aí uma volta do Covid, né? Foi algo que está aí assustando, a gente não sabe muito bem como vai ser, se realmente a vacina vai segurar o índice de mortalidade, mas o Covid está aí, é uma realidade hoje. E o Covid também apresenta essa questão do esquecimento e da perda de memória. E existe algum risco nessa nova cepa? O senhor já tem alguma informação em relação a isso? As pessoas estão se queixando? Tem algo no seu consultório já em relação ao Covid? Isso desde a primeira vez que aconteceu, em 2020, em março, né? A gente observamos do ponto de vista pessoal e do ponto de vista médico, estatístico, de que ocorre um declínio cognitivo nos pacientes que sobrevivem ao Covid, né? A gravidade era maior antes da vacina, né? Quando as pessoas, principalmente nos pacientes que precisavam ficar entubados e que tinham outras comorbidades dentro do hospital, eles evoluíam com maior perda neuronal, mas hoje a gente sabe que isso ainda acontece em menor número e como você me falou, parece que tem uma nuvem no cérebro, um fog. O paciente pisa em nuvens, ele está andando meio... parece que ele não está aqui. Isso. Ele ainda não retornou aéreo, né? Do ponto de vista médico, o que a gente costuma fazer é fazer um check-up neurológico nele, entender a questão de bioquímica, sangue, etc. e tal, exames de imagem, para a gente também não culpar sempre a Covid, né? Isso é importante, Sim. né? Às vezes o paciente está com uma lesão cerebral. E às vezes foi um gatilho também, né, doutor? Às vezes é um gatilho para alguma coisa que Sim, tem uma deficiência, né? Então, o médico ele tem que sempre duvidar. Essa é a função do médico, né? O paciente costuma chegar no consultório assim, doutor, eu estou com dor de cabeça porque eu comi isso. Eu estou sem memória por causa disso. Então, a gente ensina os nossos alunos, né? A gente pega, ouve, mas a nossa função o quê? É ser bem técnico e dividir em caixinhas como que a gente está pensando. Para quê? Para que a gente entender como a gente vai investigar o paciente e como que a gente vai tratar ele, né? Dos pacientes que realmente têm essa questão cognitiva do Covid, a orientação é a mesma, porque normalmente ele está ansioso, ele saiu de uma condição, ele está sem trabalho, né? E não é só o Covid que, né? É o Covid, mas tem outras coisas por trás e que é a nossa função entender. Então a gente trata a ansiedade com as medicações corretas que já começam a melhorar na questão do neurotransmissor cerebral. A gente tenta colocar ele naquilo que a gente conversou de atividade física progressiva, ou fisioterapia se ele não está andando, ou se ele tem alguma dificuldade. E é um tratamento de longo prazo, né? Eventualmente, algumas vitaminas podem ser prescritas, excepcionalmente, mas é um tratamento de longo prazo para os pacientes graves, né? A gente tem que pegar o paciente, ouvir, examiná-lo e duvidar se é aquilo que a gente está vendo, né? Os diagnósticos mais fáceis, né? Normalmente tem coisa por trás, né? Agora, a gente sabe que altera a questão cognitiva. A gente não entendeu ainda de que maneira que a gente vai tratar isso definitivamente. O tempo vai responder isso para a gente, eu acho, Elga. Maravilha, doutor Felipe. Olha, muito obrigada mais uma vez. Adorei ter essas informações. Tenho certeza que quem teve a oportunidade de acompanhar esse bate-papo também se valeu das informações. Quero agradecer mais uma vez sua participação e te espero novamente sempre aqui, doutor. Obrigado pela oportunidade. Espero que os nossos jovens mantenham-se ativos em tudo que a gente conversou hoje. Com certeza. Obrigado, doutor, até a próxima. Até a próxima.